Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fial, professor de matemática e raciocínio lógico, galera. E na aula de hoje, dando continuidade ao estudo nosso de matemática, nós vamos falar sobre polinômios, galera, também chamado de função polinomial. Tá? Também é um assunto cobrado em alguns concursos e nós vamos aí contribuir na formação do seu conhecimento. Vem comigo, galera. Função polinomial, também conhecido como polinômio, né? Então, na aula de hoje, galera, o que nós preparamos? Nós vamos falar sobre o que é um polinômio, o que é esta função polinomial, como que se determina o grau desse polinômio. Vamos falar também do valor numérico de um polinômio, como que se determina isso. Como que nós fazemos as operações envolvendo polinômios. Adição, subtração, multiplicação e divisão. E aí, finalizamos resolvendo alguns exercícios que já foram cobrado em algumas bancas. Tranquilo? Então, este é o panorama da nossa aula de hoje. Beleza, galera? Vamos lá, então. Função polinomial. Professor, no meu edital apareceu função polinomial. Professor, no meu edital apareceu polinômios. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Então, a banca ela pode abordar simplesmente função polinomial ou dizer somente polinômios. Então, vamos lá. O que é isso, professor? Polinômios. Polinômio ou função polinomial é uma sentença matemática, é uma expressão algébrica. O que é essa sentença matemática? Sentença matemática é quando eu tenho uma operação envolvida, uma multiplicação, uma divisão, uma subtração. Então, são valores sendo adicionados ou multiplicados entre eles. Isso é uma operação matemática. Então, toda vez que eu tenho uma sentença matemática e essa sentença apresenta uma variável, o que é a variável? É uma letra, é um termo desconhecido. Eu vou ter aí uma sentença polinomial. Por quê? Porque envolveu uma variável. Beleza? E a função polinomial, então, é nada mais, nada menos do que a adição ou subtração desses valores, né, que pode conter aí infinitos termos. Professor, o que são termos? Vamos entender de forma prática isso daqui. Eu tenho aqui uma função polinomial. Por quê? Porque é uma sentença matemática, ou seja, uma expressão que envolve uma das operações, adição, subtração, multiplicação ou divisão, e contém uma variável aqui. A variável é a letra x, beleza? Então, eu chamo isso aqui de função polinomial na variável x. A variável, eu faço sempre referência à letra que representa o termo desconhecido desta função. Tranquilo? Isso aqui é um exemplo de um polinômio. Bom, o que eu preciso saber em um polinômio? Eu preciso conhecer os termos que estão associados a essa função polinomial. Para isso, a gente vai usar um nome especial. É um nome técnico que, dependendo da posição e da função, ele vai ser atribuído. Então, a primeira coisa que eu preciso verificar é que todo polinômio ele vai ter um coeficiente. Professor, o que é o coeficiente? Vamos falar já. Todo polinômio vai ter uma variável, ok? Variável. A variável, ela vai ser sempre a letra que está envolvida nessa soma ou subtração de valores. Então, nesse exemplo que eu dei aqui, eu tenho um polinômio cuja variável é a letra x. Beleza? Professor, mas ela apresenta expoentes diferentes, um é 3, outro é 2. Não importa o expoente, o importa qual é a letra que está envolvido nesta ação. Beleza, a variável é x. Coeficiente. O que é o coeficiente, professor? Coeficientes são todos os valores numéricos, são números que estão associados à variável. Então, cada variável tem um número associado a ela.
Professor, e quando não aparece nenhum número? Quando não aparece nenhum número, aí o número é 1. Tranquilo? Então, por exemplo, aqui, ó, o x à terceira, a variável do x à terceira, o coeficiente do x à terceira é o número 3. O coeficiente do x ao quadrado é o número menos 4. O coeficiente do x é o 2. Ah, professor, e... o 2 não, desculpa. O 5. Professor, e o 2? Ele não tem x. Ah, aquele valor numérico que não estiver acompanhado da variável, ele é chamado de termo independente. Então, vamos colocar aqui, ó, mais um nome, ó, termo independente. Então, na formação de um polinômio, olha o tanto de nomes aqui que eu tenho que associar. Primeiro, identificar qual é a variável que essa função polinomial está associada. No nosso caso, variável x. Segundo, quais são os coeficientes? Quem são os coeficientes? São todos os valores numéricos que acompanham a variável. Tá? A variável, ela se difere da outra pelo expoente. Então, observa, esse aqui está elevado a 3, este está elevado a 2, este está elevado a 1. Quando não aparece nada, é 1. Então, eu tenho a mesma variável elevada a expoentes diferentes. E isto diferencia uma da outra. Tranquilo? Beleza. E aí, os números que estão associado a elas é chamado de coeficiente. Beleza. Vamos ver um outro exemplo aqui de um outro polinômio, ó. 2x à quarta menos x ao quadrado mais 5. Também é um polinômio? Sim, é um polinômio. Quem é a variável desse polinômio, professor? A variável, nesse caso, continua sendo a letra x. Quais são os coeficientes desse polinômio? Bom, os coeficientes são vários. Depende de quantas vezes a variável aparece na construção do polinômio. Então, ela aparece aqui, ó, x à quarta, x ao quadrado, e aí eu tenho um que não tem o x. Então, vamos lá. Os coeficientes aqui são, coeficiente de x à quarta é o 2. Coeficiente do x ao quadrado. O coeficiente do x ao quadrado é o... Professor, não apareceu nenhum número, então é o número 1. Mas observem, galera, que ele é negativo. Então, aqui vai ser menos 1. Então, o 2 é o coeficiente do x à quarta. O menos 1 é o coeficiente do x ao quadrado. A variável é o x e o termo independente aqui é o 5. Então, o termo independente vai ser sempre aquele valor numérico que não estiver associado à variável. No caso aqui, o 5, ele está isolado. Beleza, professor, eu já entendi isso. Porém, você está usando algumas palavras aí que eu ainda tenho dúvida. Tipo, termo. O que é um termo, gente? Vamos lá? Termo. Numa sentença matemática, a palavra termo é utilizada para diferenciar um valor pertencente a essa sentença de outro valor. E esta diferenciação, ela é feita através de sinais. Toda vez que eu tiver um sinal positivo ou negativo, separando um valor de outro valor, eu tenho termos, ok? Então, veja bem, eu disse que tem que ter um sinal, pode ser positivo ou pode ser negativo. Por exemplo, vou pegar um caso aqui, ó. Identificação de termos. Se eu escrever assim, ó, 3xy, e perguntasse para vocês, esta expressão aqui, ela contém quantos termos? A pessoa despreparada vai dizer, tem 3 termos, professor, o 3, o x e o y. A resposta está errada. Isso aqui constitui um único termo. Um único termo que possui aqui 3 representações, tem 3
representações. No caso, o número 3, o x e o y, que estão representando algarismos aí. Então, é um termo constituído de 3 elementos. Tá? A quantidade de elementos aqui é 3, mas em quantidade de termos é um só. Eles formam um elemento só. Toda vez que eu tenho um número e uma letra, ou duas letras associados, eu posso representar assim, ó. 3 vezes x vezes y. Escrever dessa forma e escrever dessa, gente, é a mesma coisa. 3xy quer dizer 3 vezes x vezes y. Tranquilo? E isso tudo juntos forma um único termo. Agora, se eu escrevesse assim, 3 mais x mais y, aí agora, nesse caso, eu tenho 3 termos. Isso aqui é um termo, isso aqui é outro termo e isso aqui é outro termo. Observe que existe a necessidade de separar um termo do outro através do sinal de subtração ou soma. Tranquilo? Poderia ser 3 menos x menos y. Então, o sinal de mais e de menos é que faz com que separe um termo de outro termo. Ficou claro isso? Beleza. Bom, quando eu tenho um termo só, o meu polinômio ele é chamado de monômio. O que é um monômio, professor? Monômio é uma sentença matemática que contém um único termo. Eu só tenho um termo. Exemplo, 4x. Esse aqui é um termo só. Então, isso aqui é chamado de monômio. Quando eu tenho uma sentença matemática com mais de um, por exemplo, com 2 termos, ela passa a ser chamada de binômio. Então, agora eu tenho 2 termos. Exemplo, 3x mais 4x ao quadrado. Então, eu tenho aqui uma adição, né, com 2 termos na variável x. Isso aqui é chamado de binômio. Aí eu tenho também o trinômio. Quando que vai ser trinômio, professor? Quando tiver 3 termos sendo adicionados. Por exemplo, 4x à terceira menos 2x ao quadrado mais 5. Observe que eu tenho aqui uma sentença matemática constituída de 3 termos. Ó. Tenho 2 sinais aqui e esses sinais separam esses valores. Então, eu tenho 3 termos. Isso é chamado de trinômio. Então, até 3 termos, galera, observe que nós temos um nome específico associado a essa formação. E quando eu tenho mais de 3 termos, aí já é chamado de poli, quer dizer muitos, ok? Então, a partir de 3 já não tem nome específico, aí é chamado de polinômio simplesmente. Beleza? Então, nós já sabemos o que é um polinômio, como que ele pode aparecer com 1, com 2, com 3, com 4 e com vários termos aí. Uma outra coisa que tem que ficar claro é o seguinte, gente. Termo semelhante é uma outra palavra que nós vamos usar muito. Professor, o que é um termo semelhante, galera? Veja bem, essa palavra semelhante, ela vai subsistir observado a seguinte situação. Um termo, para que ele seja semelhante a outro, 2 coisas têm que acontecer. Primeiro, eles têm que conter a mesma variável. Ou seja, a mesma variável que está em um tem que estar no outro. Se a variável for x para um, terá que ser x para outro. Tranquilo? Beleza, professor. E que mais? O expoente também deve ser o mesmo. Se o expoente de um for 3, do outro tem que ser 3 também. Professor, se for diferente, não é semelhante? Exatamente. Uma variável ou um termo só é semelhante ao outro quando apresentar a mesma variável e o mesmo expoente. Exemplo, galera, olha só. 2x elevado à quinta, 3x elevado à quinta. Esses termos são semelhantes? São. Por quê? Porque além de apresentarem, galera, a mesma variável, que é a variável x, observem que eles apresentam o mesmo
expoente. Se não for a mesma variável e o mesmo expoente, eles não serão semelhantes. Uma outra situação, olha só, 4xy e 7xy. São termos semelhantes? São, olha só, eu tenho aqui xy, eu tenho aqui xy. O expoente deles são iguais, então os termos são semelhantes. Agora, gente, se tivesse, por exemplo, aqui, ao invés de 5, aqui fosse 3, aí já não seria mais semelhante, porque aí eu tenho 2x à terceira e aqui eu tenho 3x à quinta. Observe que o expoente sendo diferente descaracteriza a semelhança. Tranquilo? Bom, agora nós podemos dar continuidade, porque tecnicamente já estamos munidos das principais informações. Então vamos lá, galera. Sendo assim, uma função polinomial ela pode ser escrita com vários termos. O que vai garantir, então, a construção de uma função polinomial? É que eu tenha a mesma variável, né, com expoentes diferentes. Então, observem que se eu mostrasse isso aqui para vocês desde o início, você iria ficar realmente assim meio bugado, sem entender que função é essa. Então, esse AN-1, A2, A1, isso aqui são os coeficientes. Esse x elevado a n, x elevado a n-1, é para indicar que a variável ela apresenta expoentes diferentes. Por isso que está aqui n é um determinado valor, aqui n-1 já é um valor diferente, aí assim por diante. Tranquilo? Então, o polinômio ou função polinomial é toda a expressão neste formato. Beleza. Bom, agora que a gente já sabe o que é um polinômio, vamos falar de grau, gente. Isso aqui é uma outra coisa que vira e mexe aparece nos concursos quando esse assunto faz parte do edital. É muito comum a banca querer saber o grau de um determinado polinômio. É muito difícil ela cobrar diretamente assim, determine o grau. Às vezes ela te pede uma operação, uma soma, uma subtração, multiplicação, divisão, coisa desse tipo, e posterior a isso, pede para você identificar o grau. Mas independente de qual operação matemática nós vamos usar, vamos agora nos atentar a como identificar o grau de um polinômio. O que é o grau de um polinômio, galera? Grau de um polinômio é o valor do maior expoente que a variável apresenta, desde que o coeficiente seja diferente de zero. Então, observem bem a definição. O maior expoente quando o coeficiente for diferente de zero. Isso quer dizer que se o coeficiente for zero, eu não devo considerar aquele termo. Se o coeficiente é zero, então não existe aquele termo, tá? Então eu desconsidero. Então a gente tem aqui que é o expoente de maior valor. Aí tecnicamente a gente chama sempre aquela variável que apresenta o maior expoente como sendo um termo dominante. Beleza? Então vamos ver na prática isso daqui, ó, com valores. Exemplo. 4x à sexta menos 2x à quinta mais x à terceira menos 3x mais 2. Isso aqui é uma função polinomial? Sim. Uma função polinomial na variável x. Observe que ela apresenta expoentes diferentes. Qual é o grau desse polinômio, galera? O grau desse polinômio é o grau 6. Por que 6? Porque o maior expoente é o 6. E o coeficiente que acompanha é diferente de zero. Observe que o coeficiente aqui é 4, então é diferente de zero. Então o grau é 6. Vamos pegar um outro exemplo. 5x à terceira menos 2x à quinta mais 6x ao quadrado menos x. Professor, qual é o grau desse polinômio? O grau desse polinômio vai ser, qual é o maior expoente aqui? 5. Qual é o coeficiente que está acompanhando ele? Menos 2. É diferente de zero? É. Então, o grau é o 5. Professor, não importa se o coeficiente é positivo ou é negativo. O coeficiente pode ser positivo, professor? Pode.
O coeficiente pode ser negativo? Pode. O que não pode? É ser zero. É a única exigência. O coeficiente não pode ser zero. Aí é só verificar qual é o expoente maior. Identificou o expoente maior, este é o grau do polinômio. Viram como é tranquilo? Olha só esse outro caso aqui, ó. 2x à terceira menos 5x ao quadrado mais 0x à quarta menos 4. Aí eu pergunto para vocês, qual é o maior expoente aqui, professor? O maior expoente aqui é o 4, correto? Olha aqui, ó. Porém, qual é o coeficiente dessa variável x à quarta? É zero, gente. Pode considerar quando o coeficiente é zero? A resposta é não. Não posso considerar. Portanto, o 4 não é o grau desse polinômio. Sempre que for zero o coeficiente, eu descarto essa possibilidade. Não sendo 4, eu vou verificar o imediatamente menor que ele. No caso, o 3. Olha aqui, x à terceira. Qual é o coeficiente? 2. 2 pode? Pode, só não pode 0. Então, o grau desse polinômio é o 3. Tranquilo? Entenderam agora aquela questão do zero, galera, acompanhando a variável? Olha só, 0x à terceira, 0x ao quadrado, mais x menos 1. Ó, x à terceira não pode ser porque o coeficiente é 0. X ao quadrado não pode ser porque o coeficiente é 0. E esse cara aqui, professor, esse x que está sozinho, pode? Qual é o expoente desse cara? Quando não aparece o expoente, quando ele não é indicado, eu considero sempre 1. Qual é o coeficiente que acompanha esse camarada? Quando não aparece, é 1 também. Tranquilo? Então, nesse caso, o grau desse polinômio vai ser 1. Beleza? Uma outra situação aqui, ó. 0x à quarta, 0x à terceira, 0x ao quadrado, 0x mais 2. E agora, professor? Observem que a variável é a x. Só que todas as variáveis presentes neste polinômio estão acompanhadas de um coeficiente 0. E nós já vimos que com o coeficiente 0 anula. Então, não existe esse, não existe esse, não existe esse, não existe esse. Professor, não vai ter nenhuma variável? Não. Então, nesse caso, o grau vai ser igual a 0. Tranquilo? Veja bem, gente, ó. Grau 0 é uma coisa. Não existir grau é outra, ok? Então, não confundam as coisas. Uma coisa é você dizer que o grau do polinômio é nulo, é 0, tá? É 0. O outro é você dizer que não tem grau. O polinômio não apresenta grau. Pode ocorrer isso, professor? Pode. Quando que eu vou ter grau 0? Quando eu tiver somente o termo independente. Quando todos os outros coeficientes forem 0 e eu tiver valor atribuído somente para o termo independente. Aí o grau do polinômio é 0. Tranquilo? E ele vai ser inexistente quando tudo for 0, inclusive o termo independente. Beleza? Então tá, vamos ficar atentos, gente, porque algumas pessoas costumam confundir isso, tá? Inclusive já foi questão de concurso isso também. Algumas observações aí com relação ao grau, tá? Então, o polinômio nulo não tem grau, uma vez que não possui termo dominante. O que seria isso? Olha só, o polinômio ele é chamado de nulo toda vez que todos os coeficientes, inclusive o termo independente, for 0. Olha só, um exemplo aqui, tudo 0. Nesse caso, o polinômio é nulo, não existe, tá? Se o coeficiente do termo dominante de um polinômio for igual a 1, o polinômio será chamado de mônico. Professor, eu não entendi isso. Veja bem, nós sabemos que o polinômio vai ser uma sentença, né, que apresenta uma variável em diferentes expoentes. Tranquilo? Quando o maior expoente, o coeficiente que estiver junto com o maior expoente, olha só, o maior expoente aqui seria o 4. Porém, o 4 está acompanhado do 0. Então, eu descarto isso aqui. A gente já viu que não pode ser 0. Se não é 4, vai ser o imediatamente menor a ele.
3. Tem 3 aqui? Tem. Olha aqui, ó. X à terceira. Qual é o coeficiente do x à terceira? É o número 1. Então, o que esta observação está nos dando é que toda vez que o coeficiente da variável que representa o grau do polinômio for 1, o polinômio será chamado de mônico. Coloco essa terminologia técnica para que você fique esperto, porque a banca pode muito bem estar cobrando o nome que se dá a esse polinômio. Então, ele vai te dar lá, dado um polinômio, ele vai dar o polinômio. Qual é o nome que se dá a esse tipo de polinômio? Ele vai ser chamado de mônico, por quê? Porque o coeficiente da variável que representa o maior grau é 1. Tranquilo? Beleza, né? Próxima situação, próxima observação, ó. Quando existir um ou mais coeficientes nulo, o polinômio será dito incompleto. Então, uma outra observação agora é que o polinômio pode aparecer em duas versões. Ou ele pode aparecer dado um expoente e todos os na ordem decrescente até chegar ao zero. Posso ter todos os expoentes presentes a partir de um determinado valor até chegar no zero. Como eu posso ter alguns expoentes e faltar outros, ok? Aí, nesse caso, ele será chamado de incompleto. Vamos ver um exemplo aqui. Olha só. 5x à terceira menos 2x à quinta menos x. Isso aqui é um polinômio? É um polinômio. Mas é um polinômio completo ou é um polinômio incompleto? A resposta é polinômio incompleto. Por quê, professor? Pelo seguinte, qual é o maior expoente aqui cujo coeficiente é diferente de zero? O maior expoente é o 5. Se o maior expoente é o 5, para que esse polinômio seja considerado como completo, você tem que ter o expoente 4, o expoente 3, o expoente 2, o expoente 1. Você precisa ter todos eles, né, na ordem decrescente a partir do maior informado. Aí ele é chamado de completo. Como eu não tenho aqui o expoente 4, não tem o expoente 2, então esse polinômio ele é incompleto. Agora um detalhe, galera. Todo polinômio incompleto, ele pode ser escrito na sua forma completa. Professor, como que eu faço para completar um polinômio? Basta você pegar aqueles expoentes que estão faltando e colocar o coeficiente 0 junto a ele. Simples assim. Então, por exemplo, esse aqui, eu poderia reescrevê-lo assim, ó, menos 2x à quinta. Então, eu começo com o 5. Depois do 5 viria quem? O 4. Como não tem o 4 aqui, então eu coloco assim, ó, 0x à quarta. Depois do 4 vem quem? 3. Tem o 3 aqui? Tem. Então, eu coloco mais 5x à terceira. Tem o 2 aqui? Não tem. Então, coloca o 0. Mais 0x ao quadrado. E aí, o x que é elevado a 1. Eu tenho aqui, ó, menos x. Menos x. Pronto. Agora, eu escrevi o polinômio na forma completa. Observe que todos os expoentes, a partir do maior informado, já aparecem aqui, ó. 5, 4, 3, 2 e 1. O próximo seria 0, mas o 0 não precisa mostrar. Tranquilo até aqui, galera? Beleza? Então, isso aqui você vai ter necessidade para fazer toda vez, principalmente quando nós trabalharmos com divisão de polinômios, ok? O polinômio, a gente geralmente usa uma letra para representá-lo. A letra mais usada é a letra P. A gente vai usar P de X, mas pode ser Q, R, S, pode ser qualquer letra do alfabeto. Tranquilo? Bom, então, os polinômios P e Q, olha só, estou definindo um polinômio P. P de X vai ser um valor, tá? Representação. Um outro polinômio Q, tá? Representei de forma genérica, onde A, A1, A2, A3, AN, B0, B1, B2, B3 são coeficientes, são valores numéricos, tá?
Quem é a variável aqui? A variável é o x, ó. X. Isso aqui é a variável. Observem que o polinômio P e o polinômio Q apresentam a mesma variável. São polinômios diferentes porque têm coeficientes diferentes, mas a variável é a mesma, beleza? Quando que eu tenho uma igualdade de polinômio? Então, preste bastante atenção, galera. Um polinômio, professor, pode ser igual ao outro? Pode. Qual a condição para que um polinômio seja considerado igual ao outro? Então, veja bem, para que eles sejam iguais, eles precisam apresentar, primeiro, a mesma variável. Primeira coisa. Segundo, que o coeficiente dos termos semelhantes tem que serem iguais. A gente já viu que um termo, para ser semelhante ao outro, tem que ter a mesma variável e o mesmo expoente. Então, quando o coeficiente dos termos semelhantes são iguais e o polinômio apresenta exatamente a mesma variável, então eles são considerados iguais. De forma representativa, nós podemos dizer assim, né? Todo coeficiente do polinômio P, que seria o A0, A1, A2, é igual ao coeficiente do polinômio Q, que é o B0, B1, B2, B3. Beleza? Professor, ainda não ficou bem claro essa igualdade. Vamos ver um exemplo prático que fica mais fácil da gente entender. Olha só. Eu tenho aqui a seguinte situação, ó. Considere os polinômios de coeficientes reais, ou seja, é um número real. Pode ser positivo, negativo, pode ser decimal, pode ser fracionário, enfim, é um número real. O polinômio AX é o polinômio x à terceira mais ax ao quadrado mais bx mais 2. Esse é o polinômio A. O polinômio B de x, B na variável x, é o bx ao cubo, 2x ao quadrado, cx mais 2. Agora, olha a pergunta do exercício. Teremos que AK é igual a BK, ou seja, o polinômio A é igual ao polinômio B, qualquer que seja o número real K, quando? Então, veja bem, em que situação o polinômio A será igual ao polinômio C? Para que isso seja verdadeiro, eu tenho que verificar quais são os valores que A, B e C têm que assumir. Tranquilo? Beleza. Como que eu faço, então, para descobrir isso? Bom, de acordo com a definição de igualdade de polinômio, um polinômio só será igual ao outro se apresentar a mesma variável, e isso já está claro aqui. A variável é a mesma, x, tanto para A quanto para B. Beleza, já satisfaz. Segundo, os termos semelhantes, o coeficiente dos termos semelhantes, terão que ser iguais. Coeficiente do termo semelhante. Termo semelhante é o termo que apresenta a mesma letra com o mesmo expoente. Então, x ao cubo de B, x ao cubo de A. Isso é termo semelhante. Ambos x e elevado à terceira. Então, o coeficiente desse cara tem que ser igual ao coeficiente desse cara aqui. Quem é o coeficiente aqui no polinômio B? Está representado pela letra B. Quem é o coeficiente aqui no polinômio A? Professor, quando não aparece nenhum número, é 1. Então, eu já tenho que, se eles são iguais, então B é igual a 1. Tranquilo? Beleza. Quem é o coeficiente que está junto com o x ao quadrado em B? Em B é o 2. Quem é o coeficiente que está junto com o x ao quadrado no polinômio A? Olha aqui, ó. Polinômio A, x ao quadrado. Quem está aqui junto com ele é o A. Como aqui está o A e aqui está o 2, isso quer dizer que o A é igual a 2. Para ser verdadeiro, A tem que valer 2. Senão, eles não são iguais. Beleza, falta achar o C. Olha só. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho x. Quem está junto com o x aqui é o C, quem está junto com o x aqui é o B. Conclusão, se essa igualdade é verdadeira, então B tem que ser igual a C.
Se B tem que ser igual a C e B vale 1, é porque C também vale 1. Então, a conclusão que nós chegamos aqui, ó, letra B, B igual a C igual a 1 e A igual a 2. Para que essa igualdade seja verdadeira, eu tenho que obrigatoriamente respeitar esses coeficientes. Tranquilo? Beleza, galera? Então, um polinômio será igual ao outro, se e somente se os termos semelhantes apresentarem o mesmo coeficiente, né, e eles conterem a mesma variável. Fechou isso, eles são iguais. Beleza? Bom, valor numérico, galera. O que é isso, professor? Valor numérico de um polinômio é o valor que o polinômio assume quando nós atribuímos um valor à variável presente. Então, a gente viu que o polinômio é uma soma ou subtração de termos que apresentam uma variável. Quando eu dou valor para essa variável e faço o cálculo, o resultado encontrado é chamado de valor numérico do polinômio. Beleza? Então, vamos aprender a fazer isso agora. Como que eu encontro o valor numérico de um polinômio? Basta eu substituir a variável por um determinado valor. Por exemplo, vamos pegar uma variável aqui, um polinômio, ó, menos x à quarta mais 3x ao cubo, menos x ao quadrado, menos 4x mais 1. Eu quero encontrar o valor numérico desse polinômio se x for igual a 0. Então, o que eu faço para encontrar isso? Aonde tem x, eu vou colocar 0. Então, vai ficar bem assim, ó. Aqui, ó. Menos 0 à quarta, mais 3 vezes 0 ao cubo, menos 0 ao quadrado, menos 4 vezes 0, mais 1. Galera, tudo multiplicado por 0 é 0. 0 elevado a qualquer valor é 0 também. Então, isso aqui é 0, isso aqui é 0, isso aqui é 0, isso aqui é 0. Conclusão, isso aqui vai ser igual a 1. Então, o valor numérico desse polinômio, se x for 0, vale 1. E se x for igual a 1, professor? Como que eu encontro? Mesmo procedimento. No lugar do x, agora eu vou colocar 1. Então, eu tenho aqui menos x à quarta. Então, vai ficar bem assim, ó. Menos 1 elevado à quarta. Depois, mais 3 vezes 1 elevado à terceira. Menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes 1. Mais 1. Agora, vamos resolver isso, porque agora não é mais 0. Menos 1 elevado à quarta, 1 elevado a qualquer valor é sempre 1. Então, vai ficar menos 1. Professor, mas o expoente não é par? Para agora. Stop, galera. Please aqui, ó. Atenção aqui, ó. Veja bem. Não confundam 1 menos 1 elevado à quarta com menos 1 elevado a 4 entre parênteses. Isso aqui é uma situação completamente diferente, tá? Quando eu tenho o menos, depois o 1 elevado à quarta, sem estar envolvido entre parênteses, então o expoente é do 1, não é do sinal. Isso aqui é igual a menos 1. Agora, o menos 1 entre parênteses elevado à quarta é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, 4 vezes. Aí, nesse caso, será positivo, porque menos com menos vai dar mais. Isso aqui vai dar mais 1. E menos 1 é diferente de mais 1. Tranquilo? Cuidado na hora de elevar essa potência. Porque o x vale 1. E quem está elevado a 4 é o x, não é o sinal negativo. O menos está fora. Tranquilo? Beleza. Chama atenção porque é muito comum esse engano, galera. Então, aqui vai ficar menos 1. Aí, aqui, 3 vezes 1, 3. 1 ao quadrado é 1 mesmo. 4 vezes 1, 4, mais 1. Então, eu tenho aqui, ó. Menos 1. Menos 1 com mais 1 eu corto. Menos 4 com menos 1, menos 5. Menos 5 com mais 3 vai dar menos 2. Pronto, tá aí, ó. O valor numérico x for igual a 1 é menos 2. E se x fosse 1, professor, o que iria acontecer? Vamos lá? Então, vai ficar assim, ó. Menos, se x fosse menos 1,
vou ter aqui menos 1 à quarta, mais 3 vezes menos 1 à terceira, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, mais 1. Observe que eu coloquei entre parênteses esse menos 1, porque o valor do x agora é menos 1. E toda vez que eu tiver que representar um valor negativo, digamos assim, o bom senso diz que a gente tem que representar isso entre parênteses. E se for o caso de um expoente diferente de 1, obrigatoriamente eu tenho que colocar entre parênteses. Tranquilo? Então, esse primeiro menos aqui é do polinômio, porque é menos x à quarta. Esse outro menos é porque o x vale menos 1. Então, aqui eu vou ter menos, que é esse cara que está fora, menos 1 elevado à quarta. Todo número negativo elevado a expoente par é positivo. Então, 1 elevado à quarta é 1. Então, aqui vai ficar menos 1. Aí, aqui, ó, menos 1 à terceira. Elevado a expoente ímpar, conserva o sinal. Ele vai ficar negativo. Aí, menos 1 vezes 3 vai dar menos 3. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo. Como tem um menos fora, então vai ficar menos 1. Menos 4 vezes menos 1, menos com menos dá mais. Então, mais 4. Mais 1. Então, o que eu tenho aqui, gente? Olha só, ó. Menos 3 com menos 1, menos 4. Com mais 4, elimina. Menos 1 com 1, elimina. Conclusão, resposta, 0. Então, se o x for menos 1, a resposta é 0. Esse é o valor numérico desse polinômio. Tranquilo? Belezinha? Bom, então observem que encontrar o valor numérico também não é um bicho de 7 cabeças aí, né, galera? É só substituir no lugar da variável o valor indicado e tomar os cuidados necessários na hora de fazer o cálculo, principalmente de potenciação. Beleza, professor? Bom, gente, agora a gente vai entrar aí na parte mais importante do estudo. Como que nós fazemos uma adição, uma subtração, uma multiplicação e uma divisão de polinômio, que é o que o concurso vai estar cobrando de você. Vamos lá, então? Olha só. Primeiro, vamos falar de adição e subtração de polinômios. Veja bem, gente, para adicionar 2 polinômios, a regra é muito básica. Eu só posso adicionar polinômios desde que as operações envolvam termos semelhantes. Então, se eu tenho um termo preto num polinômio, eu não posso somar com um vermelho no outro. Eu só posso somar o preto com o preto, o vermelho com o vermelho, ok? Na adição ou subtração de polinômios, eu só posso fazer com termos semelhantes. Tranquilo? E aí vale a regra seguinte: se os sinais são iguais, somo e conservo o sinal. E se os sinais forem diferentes? Aí subtrai e conserva o sinal do maior. É aquela regra básica de adição de números inteiros. Beleza? Então vamos lá, galera. Olha só, um exemplo aqui prático. Toda vez que eu for fazer a soma de polinômios, aquela regra de adição de números inteiros, as propriedades, também são válidas aqui, tá, gente? Por exemplo, se eu tenho um polinômio P, um Q e um R, e eu quero operacionalizar eles através de uma soma ou subtração, a regra é a seguinte: tanto faz você somar os 2 primeiros, o resultado somar com o terceiro, ou somar o segundo e o terceiro e depois o resultado somar com o primeiro. Essa propriedade é a propriedade associativa. Então, você pode aplicá-la. A ordem que você vai executar não importa, não altera o resultado. A comutativa, o que é essa? Se você somar P mais Q e Q mais P, também vai dar a mesma resposta, tá? A propriedade do elemento neutro, o que é o elemento neutro? No caso aqui é o polinômio nulo. O polinômio nulo não tem coeficientes, os coeficientes são todos zeros. Então, se você somar um polinômio nulo com um polinômio qualquer, a resposta vai ser sempre esse polinômio, porque não vai alterar os valores. Quarta, elemento oposto. O que é um elemento oposto? Um valor é oposto ao outro quando apresenta o mesmo valor absoluto, ou seja, o mesmo número, porém sinal contrário. Exemplo, 5 menos 5.
São opostos. É o mesmo valor absoluto, o 5, porém um é positivo, o outro é negativo. Então, nesse caso, é chamado de elemento oposto. Existe polinômio oposto? Existe. Eu posso ter um polinômio que apresente lá uma certa quantidade de termos e posso ter um outro com os mesmos termos, porém com os sinais contrários. Aquele que é positivo, no outro está negativo. Aquele que é negativo, no outro está positivo. Então, aí, nesse caso, os polinômios, eles são opostos. Beleza. E aí, quando eu somar dois polinômios opostos, a resposta será sempre zero. É óbvio, né? Um anula o outro. Vamos lá, então, agora para a soma. Olha só, eu tenho dois polinômios aqui, um polinômio P e um polinômio Q. E eu quero fazer a soma desses polinômios. Posso fazer? Posso. Professor, os polinômios têm que serem iguais para eu fazer a soma? Não, gente, não. Um polinômio não precisa ser igual ao outro para eu somar ou subtrair. A única coisa que eu tenho que respeitar é que eu só posso somar termos semelhantes, eu só posso subtrair termos semelhantes. Professor, e aquele termo que não é semelhante? Aquele termo que não é semelhante, eu repito ele. Tá? Eu escrevo ele no mesmo formato, eu não mexo nada. Quando ele não tem termo semelhante, ele continua normal. Tá? Então, vamos lá. Qual é o primeiro valor aqui de P? 3x à quarta. Eu tenho x à quarta, o expoente aqui é x à quarta. Ó. Eu tenho x à quarta lá no polinômio Q? Tem, professor, eu tenho x à quarta aqui. Ah, beleza, então esse termo é semelhante desse. Agora, se eles são semelhantes, então eu posso somar ou subtrair. Qual é o coeficiente do x à quarta aqui? 3. Qual é o coeficiente do x à quarta em Q? É 1, quando não aparece nada é 1. Ambos positivos, portanto, 3 mais 1, 4. Então, eu vou ter 4x à quarta. Beleza? Agora, o próximo expoente. O próximo expoente de P é o 3. Aí eu verifico, lá em Q, eu tenho x à terceira, professor? Olha que eu não tenho x à terceira em Q. Eu tenho x elevado a 2, x elevado a 1. Mas x à terceira eu não tenho. Se eu não tenho, o que eu faço? Eu repito. Menos 7x continua aqui, ó. Menos 7x à terceira. Entenderam? Quando não tem o termo semelhante, você simplesmente repete. Beleza. O próximo aqui, ó, 5x ao quadrado. X elevado a 2. Tem x elevado a 2 em Q? Tem, professor. Olha só aqui, ó. 12x elevado a 2. Portanto, eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, então eu vou poder somar. Quem é o coeficiente de x ao quadrado aqui? É o 5 positivo. Quem é o coeficiente do x ao quadrado aqui? É o 12 negativo. Então, eu tenho, ó, mais 5 menos 12. O que diz a regra? Se os sinais são diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 12 tira 5, 7, o sinal do maior é menos. Então, eu vou ter aqui menos 7x ao quadrado. Tranquilo? Agora, o próximo termo aqui de P, 12x. Eu tenho termo com x lá em Q? Tem, professor. Está aqui, ó, o 7x. Então, aqui o coeficiente é 7, aqui o coeficiente é 12. Então, eu tenho 12 mais 7, ambos positivos. Soma e conserva o sinal. 12 mais 7, 19x. Tranquilo? Professor, o 8 não tem x, então o 8 é termo independente. No polinômio Q, existe termo independente? Existe. Quem é? É o 2. Então, termo independente de um com termo independente do outro. Aqui é negativo, lá é positivo. Então, eu tenho, ó, menos 8 mais 2. Sinais diferentes. O que faço? Subtrai e conserva o sinal do maior. Então, vai dar menos 6. Pronto, está aqui, ó. Essa é a resposta da soma do polinômio P com o polinômio Q. Então, é muito simples, muito fácil, é só você respeitar. Só posso operacionalizar termos semelhantes. Não posso fazer conta se o termo não for semelhante. Caso exista um que não tenha termo semelhante, eu simplesmente transcrevo ele do jeito que ele está. Beleza?
Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. E agora eu tenho um polinômio P e um polinômio Q. Agora, ao invés da soma, eu quero fazer a diferença entre eles. Olha só. P menos Q. Aí, se você não consegue fazer direto, assim, já de cabeça, comparar e já ir dando a resposta, você pode fazer passo a passo. Então, você pode representar, ó, x à quarta com x à quarta, certo? Coeficiente daqui, 3, menos o coeficiente daqui, que é 1. Por que menos? Porque é P menos Q. Então, esse menos aqui é esse menos aqui. Isso aqui vai ser meu x à quarta. Depois eu vou fazer o x à terceira daqui com x à terceira de lá. Como não tem x à terceira do lado de lá, eu só repito. Menos 7x à terceira, certo? 5x ao quadrado e aqui é 12x ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó. 5 menos 12. Observem agora, gente, que eu tenho o menos, esse primeiro menos é porque é P menos Q. E esse outro menos aqui é porque o coeficiente ele já é negativo. Observem o cuidado que eu tenho que tomar. Isso aqui é o x ao quadrado. Depois eu tenho o x, que é o 12x e o 7. Então, eu vou ter aqui mais 12 menos 7x. E depois eu tenho os termos independentes, que é o menos 8 menos 2. Porque agora aqui vai ficar, o 2 vai ficar negativo, né? Vai ficar menos 2, assim. Então, tirando do parênteses aqui, eu tenho agora 3 menos 1, 2. Menos 7 sozinho. Aqui, ó, menos com menos dá mais. Então, 5 mais 12, 17. Mais 12 menos 7, 5. Menos 8 com menos 2, menos 10. Pronto, olha só. Observe que é um resultado completamente diferente daquele da soma. Tá? Quando eu tiver um sinal negativo, vai alterar todo o sinal do polinômio. Então, temos que ficar esperto com relação a isso. Beleza, galera? Tranquilinho? Mais uma vez, quero reforçar que é algo, pode até ser considerado trabalhoso, mas não é difícil, porque é uma sominha básica, somar ou subtrair. Só tem que tomar cuidado com o sinal. Beleza, galera. Agora que a gente já sabe somar e subtrair polinômio, vamos falar de multiplicação. Como que eu multiplico um polinômio? Galera, para multiplicar um polinômio, nós vamos usar uma regrinha básica da multiplicação. Propriedade distributiva. Professor, que parada que é essa? Também conhecido por chuveirinho. Lembram lá? Lá no ensino fundamental, usava muito esse termo. Galera, é só fazer o chuveirinho. Chuveirinho, tudo de um lado, cada termo de um multiplica todos os termos do outro. É fazer aquela paradinha assim, ó. Esse cara multiplica esse cara multiplica esse, depois esse vezes esse vezes esse, depois esse vezes esse vezes esse. Olha só, isso que é o chuveirinho, ou, tecnicamente falando, propriedade distributiva. Beleza? Então, vamos fazer por etapa. Primeiro, vou multiplicar o 3 pelo 2x à quarta. Quando eu multiplico um termo por outro termo, a coisa ocorre da seguinte forma. Eu só posso multiplicar coeficiente com coeficiente. Então, o coeficiente de um vezes o coeficiente do outro. Pá, multipliquei. E o que eu faço com a variável, gente? Com a variável, nós vamos usar uma propriedade da potenciação. Toda vez que eu multiplico potência de bases iguais, por exemplo, x ao quadrado vezes x à terceira. O que diz a regra de potenciação? Na multiplicação de potências de bases iguais, conserva-se a base, no caso aqui é o x, e soma os expoentes. 2 mais 3, 5. Então, x ao quadrado vezes x à terceira é x elevado a 5. Tranquilo? Então, é simples, é só somar os expoentes. E os coeficientes? Eu multiplico normalmente. Então, vamos lá? Olha aqui, ó. 3 vezes 2, 6.
x à terceira com x à quarta, soma os expoentes. 3 mais 4, 7. Então, isso aqui vai dar 6x elevado a 7. Agora, eu vou multiplicar o 3 pelo 5. Olha só, agora eu vou fazer isso aqui, ó. E não podemos esquecer, galera, que em toda multiplicação eu sou obrigado a fazer jogo de sinal. Positivo, sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Se ambos são positivos ou se ambos são negativos, os sinais são iguais. Então, a resposta vai ser positiva. Agora, se os sinais forem diferentes, um positivo, outro negativo, ou um negativo e outro positivo, a resposta será sempre negativa. Sinais iguais, positivo, sinais diferentes, negativo, na multiplicação. Então, mais com menos fica menos. 3 vezes 5 são 15. Tá vendo aí? Eu fiz a multiplicação normal dos coeficientes. Agora, a variável x à terceira, e aqui é x elevado a 1. Quando não aparece nada, é 1. Quanto que é 3 mais 1? 4. Então, vai ficar 15x à quarta. Tranquilo? Beleza, já multipliquei o 3. Agora, eu vou para o próximo, que é o menos 2x ao quadrado. Vou fazer o mesmo procedimento. Então, esse 2 aqui vai multiplicar esse primeiro, esse 2 vai multiplicar o segundo. Vou repetir agora, fazendo jogo de sinal. Menos, mais. Sinais diferentes, dá negativo. 2 vezes 2, 4. X ao quadrado, x à quarta. Então, isso aqui vai dar x elevado a 6. Soma, 2 mais 4, 6. Agora aqui o 2 com 5. Sinais iguais, negativo, negativo. Então, vai ficar positivo. 2 vezes 5, 10. Muito bem. X ao quadrado com x. 2 mais 1, 3. 10x à terceira. Beleza, agora eu vou para o próximo. Quem é o próximo aqui? É o x. Vou fazer o mesmo procedimento. Ó, o x multiplica o 2x à quarta, o x multiplica o 5x. Eu tenho aqui, ó, positivo, positivo, sinais iguais, fica positivo. X vezes x à quarta. Então, vai dar 1 vezes 2, aliás. Primeiro, o coeficiente, 1 vezes 2, 2. X vezes x à quarta, x à quinta. 1 vezes menos 5, menos 5. X vezes x. X ao quadrado. Ah, professor, acabou aí? Pode ser que sim, pode ser que não. Professor, por que não acabou? Porque pode ocorrer de nós termos termos semelhantes neste polinômio. E se acaso tiver termos semelhantes, eu sou obrigado a fazer a operação entre eles. Só após isso que eu vou finalizar a minha multiplicação. O que é ter termo semelhante? Existe algum x aqui que tem o mesmo expoente? Olha aqui, 7, 4, 6, 3, 5, 2. Observe que nenhum tem o mesmo expoente do outro. Então, nesse caso, galera, não existe termo semelhante. Se não existe termo semelhante, então eu posso parar por aqui. O que eu estou dizendo é que, se por acaso um desses aqui fosse igual, aí eu tinha que fazer a soma ou subtração deles, beleza? Então, como não tem nenhum igual, tranquilo, eu posso continuar de boa. Beleza, galera? Então, ó, já vimos adição, subtração, multiplicação. Aí, uma coisa que a banca explora, galera, é o seguinte. Ele pode te dar uma multiplicação e pedir para você não o resultado dessa multiplicação, mas pedir simplesmente o grau. Aí você fala, poxa vida, professor, mas para que eu dê o grau, eu vou ter que fazer toda a multiplicação? Resposta, não, galera, não. Por isso, nós vamos dar a dica para você. Se cai uma situação dessa, onde o exercício quer saber somente o grau, você não precisa fazer a multiplicação de todo o polinômio para dar essa resposta. Basta simplesmente que você identifique em cada um dos polinômios qual é o maior grau. Simples assim. Olha só. Vamos supor que eu tenha um polinômio, 4x à quarta mais 3x à quinta menos 2x ao cubo, multiplicado por 2x ao cubo menos x ao quadrado. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, desse primeiro polinômio aqui, qual é o grau dele? Ou seja, qual é o maior expoente da variável cujo coeficiente é diferente de zero? O maior expoente aqui é o 5, ó. Tranquilo? Então, 5. Qual é o grau desse outro polinômio? Qual é o maior expoente dele, gente? O 3. Portanto, 5 mais 3,
8. O grau do polinômio que vai ser formado a partir do momento que eu fizer essa multiplicação vai ser um polinômio de grau 8. Quando que eu vou fazer isso, professor? Quando a banca pedir para você, prezado concurseiro, simplesmente o grau. Ela não quer saber qual é o polinômio, ela quer saber só qual vai ser o grau desse polinômio. Então você observa quem é o maior grau de um, quem é o maior grau do outro e soma. O resultado dessa soma vai ser o grau do polinômio que você vai encontrar. Viram que dica maravilhosa? Só no LAC concurso para ter uma coisa dessa, galera. Ó, beleza? E aí você ganha tempo. Então o grau vai ser a soma do grau individual de cada um deles. Olha só. O grau do polinômio 4x menos 1 vezes o polinômio x ao quadrado menos x menos 3 vezes o polinômio x mais 1 é. O aluno desinformado, galera, vai fazer toda essa conta aqui. Isso aqui vai te dar uma trabalheira tremenda. Você vai ter que fazer esse cara vezes esse cara. Aí o resultado disso daqui vezes isso daqui, para você ter um polinômio e aí você verificar qual é o grau dele. Tá, professor, posso fazer assim? Pode. Só que você está dando uma volta tremenda para chegar num resultado que é simplesmente o grau. O exercício não quer saber qual vai ser o polinômio, ele quer saber o grau. Então, quem é o grau desse primeiro polinômio aqui? Quando não aparece nada, é 1. Quem é o grau desse segundo polinômio? 2. Quem é o grau desse terceiro polinômio? 1 também. Portanto, o grau do polinômio formado pelo produto dos três vai ser o grau do primeiro mais o grau do segundo mais o grau do terceiro. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. Olha só que tranquilidade, gente. Resposta à letra D. Viram que molezinha? Mas tem que entender que você pode, quando for uma multiplicação, somar o grau individual de cada um. Beleza, mestre. Vamos para frente? Divisão, gente. Divisão de polinômios. Já é a última parte do nosso estudo teórico aqui, tá? Bom, a gente não pode esquecer que numa divisão, cada posicionamento tem um nome técnico, tá? Então, nós temos que numa divisão eu tenho o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Em toda divisão, eu tenho o dividendo, quer dizer, quem está sendo dividido. Eu tenho o divisor, é aquele que divide. Eu tenho o quociente, que é o resultado dessa divisão. É o número pelo qual eu tenho que multiplicar o divisor para ser igual ao dividendo. E o resto, que pode ou não existir. Caso a divisão seja exata, o resto vai ser 0. Caso ela não seja exata, eu vou sempre ter um valor de resto. Beleza? Bom, como que nós fazemos a divisão? Existem vários métodos para nós fazermos uma divisão. Nós vamos trabalhar agora o tradicional, galera. O tradicional. O que é o tradicional? Para nós fazermos a divisão, nós vamos sempre respeitar essa regra aqui, ó. O dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Sempre vai ser assim. Em toda divisão, tá? O polinômio que está sendo dividido, o valor que está sendo dividido, é igual ao valor que divide, multiplicado pelo quociente e somado com o resto, quando existir esse resto. Tranquilo? Isso é regra normal de divisão. O fato de ser de polinômio, a única coisa que vai mudar é que agora, ao invés de eu ter um único valor, eu vou ter um conjunto de valores. Beleza? Bom, uma observação, gente. O grau do polinômio do resto nunca pode ser maior e nem igual ao grau do polinômio do divisor. Ou seja, o que sobra, o resto, tem que ser menor que o divisor. Isso é normal em toda divisão. Se você está fazendo uma divisão por 5, o resto não pode ser 5 ou maior que 5. O resto tem que ser menor que 5 sempre. Se você divide por 8, o resto tem que ser menor que 8. Se você divide por 20, o resto tem que ser menor que 20. Nunca o resto pode ser nem igual e nem maior que o divisor. Aqui vale a mesma situação. Então, o grau do polinômio que representa o resto não pode ser maior que o grau
que representa o divisor, sempre menor. Nem igual, professor, nem igual, tá, gente? Então, vamos ver aqui como que nós procedemos uma divisão. Eu tenho aqui a seguinte situação, ó. 4x à quarta menos 4x à terceira mais x menos 1. Quero dividir isso por 4x à terceira mais 1. Primeira coisa, primeira atenção que eu quero chamar de vocês. O polinômio tem que estar escrito na forma completa. Não obrigatoriamente, mas isso vai, digamos assim, vai alertar você para erros bobos, tá? Para você não cometer aquelas falhas, esqueci, somei com o que não deveria ter somado. Para não acontecer erros desse tipo, a primeira recomendação do LAC é essa. Verifique se o polinômio está escrito na sua forma completa. Se ele não estiver, você escreva ele na forma completa. Lembrando o que nós falamos no início da aula, quando que o polinômio está escrito na forma completa? Quando ele apresentar, a partir do maior expoente apresentado, você tiver também todos os demais expoentes. Beleza? Aí ele está escrito na forma completa. Observem esse polinômio. Expoente 4, expoente 3, expoente 1 e termo independente. Opa, está faltando alguma coisa aqui, está faltando o expoente 2. Porque se eu comecei do 4, eu tenho que ter 4, 3, 2, 1 e termo independente. Não pode faltar nenhum. Então, nesse caso, esse polinômio ele é incompleto, porque está faltando o coeficiente cuja variável é 2. Tranquilo? Então, eu tenho que reescrevê-lo. Como que ele vai ficar? Ó, 4x à quarta menos 4x à terceira, agora seria o expoente 2. Como ele não tem, eu escrevo assim, ó, mais 0x elevado a 2, coloca 0. Tranquilo? Aí o x tem, então está aqui, ó, mais x menos 1, que é o termo independente. Pronto. Reescrevi o polinômio na forma completa. Eu vou dividir esse cara por quem? Vou dividir, então está aqui ó, o símbolo da divisão, né? E agora eu vou colocar dentro das chaves o polinômio. Quem é esse polinômio? 4x ao cubo mais 1. Qual é o grau desse polinômio? 3. Espera aí, professor, está faltando 2, está faltando 1. Então, esse polinômio também ele é incompleto. Eu tenho que escrevê-lo na forma completa. Começa com 4x à terceira. Depois de x à terceira, seria o x ao quadrado. Como não tem, coloca 0. 0x ao quadrado. Depois do x ao quadrado, vem o x elevado a 1. Como não tem o x aqui, coloca 0x também. Aí o termo independente, mais 1. O único que você não precisa estar informando é o termo independente. Se ele não existir, você pode deixar fora. Mas os demais, todos você tem que colocar. Beleza, tranquilo até aqui, galera? Vamos lá. Agora eu vou começar a divisão. Preste atenção na regra. Para fazermos essa divisão, nós vamos sempre agir da seguinte forma. Nós vamos pegar o primeiro daqui, que é o maior expoente, depois de organizado, viu? Já está organizado em ordem decrescente. Então, eu vou pegar o primeiro daqui e vou dividir pelo primeiro daqui. Sempre assim. Então, o primeiro aqui é 4x à quarta. Vou dividir por 4x à terceira. Vamos fazer essa divisão aqui. Bom, número com número, 4 dividido por 4 é 1. X à quarta dividido por x à terceira, regra de divisão de potência. Divisão de potências de bases iguais, conserva a base e subtrai o expoente. Então, eu tenho 4, tira 3, fica somente 1. 1x, gente, é a mesma coisa que x somente. Certo? Então, 4x à quarta dividido por 4x à terceira, resposta x. Essa resposta que você encontrou, você vai colocar aqui embaixo. Vai ser o seu quociente, ó. Então, vai ser x. E agora, professor, depois que você encontrou o número que vai aqui, o primeiro valor, o que você vai fazer? Você vai pegar esse valor e vai multiplicar por todos os valores que estão ali dentro. Todos.
e vai colocar embaixo de cada um de acordo com o expoente. Então, expoente 4 embaixo do expoente 4, expoente 3 embaixo do expoente 3, expoente 2 embaixo do 2 e assim por diante. Tranquilo? Então, vamos lá. X vezes 4x a terceira. Lembrando que, ao multiplicar potência de bases iguais, a regra diz, conserva a base e soma os expoentes. Aqui é 1, não tem nada, é 1. 1 vezes 4 é 4, x vezes x a terceira vai dar x elevado a 4. Soma 1 mais 3, 4. Então, veja bem, x vezes 4x a terceira vai dar 4x elevado a 4. Galera, sempre você vai inverter o sinal na hora de colocar aqui, tá? Por quê? Porque eu vou fazer uma subtração. Lembram aquele método de divisão que é chamado de método longo, onde você divide, você encontra o valor, vai colocando embaixo e vai subtraindo? É esse processo que a gente vai fazer aqui. Então, eu multiplico agora x por 4x, deu 4x a quarta. Vem para cá, menos 4x a quarta. Sempre com o sinal trocado, porque é uma coisa menos a outra. Agora aqui, ó, x vezes 0x ao quadrado dá 0x a terceira. Então, menos 0x a terceira. Menos x vezes 0x vai dar 0x ao quadrado. Menos 0x ao quadrado. X vezes 1 dá 1x. Então, vem para cá, menos x. Pronto. Já multipliquei o x por todos. Então, agora eu vou fazer a soma. Vamos lá. Comigo aqui, ó. 4x a quarta menos 4x a quarta, um elimina o outro. Some. Menos 4x a terceira menos 0. 0 num elemento neutro na adição. Então, vai dar menos 4 mesmo. Não vai alterar nada. 0 com 0 é 0. Então, também não vai alterar nada. 0x ao quadrado. E x menos x também vai dar 0x. Tá? X tira x, 0x. 1 menos 1, 0. Tá? Observe que eu continuo colocando x só para que eu não perca a identidade, para eu saber quem é cada termo. Por isso que eu mantive mesmo dando resposta 0. Tem algum termo para baixar? Tem, ó, o menos 1, falta baixar esse cara aqui, ó. Então, menos 1. Depois que eu fiz isso, eu abaixo. Não é assim na divisão? Você divide o primeiro, depois você vai e abaixa o próximo, depois vai abaixando um por um. Aqui é o mesmo procedimento. Então, eu fiz essa primeira parte, agora eu abaixei o número 1, depois que eu fiz isso. Vou repetir o processo. Tá? Vou pegar o primeiro daqui e dividir pelo primeiro daqui. Ou seja, menos 4x a terceira dividido por 4x a terceira. Aqui é menos 4. Aqui é 4. Então, menos com mais é menos. 4 dividido por 4 é 1. X a terceira com x a terceira desaparece. Então, a resposta vai ser menos 1. Então, quem vem para cá? Menos 1. E agora, o que eu faço, professor? Você vai pegar esse menos 1 e vai multiplicar por todos os termos que estão aqui dentro dessa raiz. Um por um. Lembrando que, ao colocar aqui, você sempre tem que inverter o sinal. Então, olha só, menos 1 vezes 4 dá menos 4. Então, vem para cá, mais 4. Mais 4x a terceira. Menos 1 vezes 0 é 0. Então, menos 0x ao quadrado. Menos 1 vezes 0x é menos 0x também. Agora aqui, ó, menos com mais é menos. 1 vezes 1 é 1. Menos 1 vem para cá, mais 1. Conclusão. Observem que, ao fazer essa soma, ó, menos 4 elimina 4, 0x ao quadrado menos 0x, 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 menos 1 mais 1, então o resto vai ser 0. Tá? Não vai ter resto, vai ser uma divisão exata. Portanto, o meu dividendo, que era o polinômio P, dividido pelo polinômio Q, vai me dar como quociente x menos 1. Tranquilo? E o resto? O resto é 0. Então, o que pode ocorrer nos exercícios da banca? Ele pode pedir uma divisão na qual ele quer que você determine
o quociente, na qual ele pode pedir para você determinar o resto, na qual ele pode pedir para você determinar os dois, o quociente e o resto. Então, o exercício, galera, pode ser explorado de diferentes formas. Pode pedir só o quociente, só o resto, pode pedir os dois, ou ele pode te dar o quociente, o resto, pedir o divisor, ou ele pode te dar o quociente, o resto, o divisor e pedir o dividendo. Enfim, são várias formas que a gente pode estar explorando aí, tá? Agora, esse formato que eu acabei de dar aqui, esse método aqui, digamos, é um método tradicional, tá? É a forma que a gente tem aí de efetuar essa divisão com mais tranquilidade. Beleza? Vamos para os exercícios, galera? Olha só, vamos lá. Primeiro exercício, banca FGV, ó. Prefeitura de Salvador, agora esse ano 2019. O que eu tenho? Ó, o resto da divisão do polinômio. X ao cubo mais 2x ao quadrado menos 3x mais 4 por x ao quadrado mais 2 Ele quer saber o resto da divisão. Então, vou ter que dividir. Para que eu dê a resposta, eu tenho que fazer a divisão. Vamos lá? Nós aprendemos que a divisão ela tem que ser feita com os polinômios escritos na forma completa. Qual é o maior expoente aqui? 3. Então, ó, x à terceira, depois 2x ao quadrado, beleza, não preciso mexer. Depois o x, tenho aqui, mais 4. Então, esse polinômio já está na forma completa, não preciso fazer nada. Porém, o segundo polinômio, x ao quadrado mais 2, ele não está escrito na forma completa. Eu tenho expoente 2 e está faltando o expoente 1. Então, vou escrever assim, ó, x ao quadrado mais 0x mais 2. Beleza? E agora eu vou fazer a divisão. Regra, divide sempre o primeiro daqui com o primeiro daqui. Quem é o primeiro aqui? X à terceira. X à terceira dividido por x ao quadrado, que é o primeiro de lá, isso aqui vai me dar x. Divisão de potência, conserva a base, subtrai o expoente. 3 tira 2, 1. Então, aqui vai ser x. Identificado o primeiro valor, o que eu tenho que fazer? Pega-se esse valor, multiplica por todos os que estão dentro das chaves aqui. Lembrando que, ao colocar aqui, eu tenho que inverter o sinal. O resultado da multiplicação, eu inverto o sinal. Beleza? E vou colocar um embaixo do outro, de acordo com o expoente. Então, x vezes x ao quadrado dá x à terceira. Vem para cá, menos x à terceira. X vezes 0x dá 0x ao quadrado. Então, menos 0x ao quadrado. X vezes 2 dá 2x. Vem para cá, menos 2x. Depois que eu fiz todas as multiplicações, agora é só fazer a soma. Ó, x à terceira tira x à terceira. 2 menos 0 é 2. Tá? 2 tira nada, continua sendo 2. E menos 3 com menos 2, galera, dá menos 5. Pronto, fiz a soma deles. Próximo passo, tem número para baixar? Tem, mais 4, está aqui. E agora, professor, repete o processo. Divide o primeiro daqui com o primeiro de lá. 2x ao quadrado dividido por x ao quadrado. Ó, 2x ao quadrado dividido por x ao quadrado vai dar 2. X ao quadrado, corta com x ao quadrado, sobra 2. Então, vem para cá 2. E agora, o que eu faço com esse 2? Esse 2 vai ter que multiplicar todos os termos das chaves. Então, olha só. 2 vezes x dá 2x, vem para cá, menos 2x. 2 vezes 0 é 0. E 2 vezes 2 é 4, vem para cá, menos 4. Pronto. Agora é só fazer a soma. 2x tira 2x, menos 5 tira 0 é menos 5, e 4 tira 4 é 0. Portanto, resposta menos 5x, letra A. Está feito o exercício. Tranquilo? Então, ó, esse método conhecido como método tradicional de divisão,
ele é um método um pouquinho mais trabalhoso, porém ele é muito mais seguro para você encontrar a resposta. Então, na medida que você vai treinando ele, você vai ver que você vai fazer isso com mais facilidade. Beleza? Recomendo muito esse método por questão de segurança, principalmente se você está estudando pela primeira vez polinômio. Essa forma é a forma mais segura que você tem de chegar na resposta aí. Olha só uma outra situação, banca quadrix. Eu tenho um polinômio P e um polinômio Q. Ele falou que o polinômio P, quando a variável vale 1, é igual ao polinômio Q, quando a variável vale 1, que é igual a 0, certo? O polinômio P de menos 1 mais Q de menos 1 é igual a 0. Então, aqui, julgue o seguinte item com base nos polinômios apresentados acima, definidos para todo x real. O polinômio h de x, que é resultante da soma de P mais Q, possui 6 raízes no conjunto dos números complexos. Isso está certo ou está errado? Veja bem, gente, a forma como foi mostrado esse exercício confunde um pouco. O aluno fica meio bugado porque ele deu aqui que P igual a 1 igual a 0, P menos 1 mais Q menos 1 igual a 0. Porém, essas informações aqui, elas, claro, nos dão um norte, mas ele pede outra coisa aqui. Ele quer saber se o polinômio H, que é resultado da soma de P mais Q, se ele possui 6 raízes ou não. Primeiro, professor, o que é uma raiz, professor? Raiz é o valor atribuído à variável que faz com que o polinômio seja nulo, tá? Que ele deixe de existir, cuja todos os coeficientes passam a ser 0. Quando eu substituo a variável por um determinado valor, e esse valor faz com que esse polinômio seja nulo, seja 0, então eu digo que aquele valor é uma raiz daquele polinômio. Professor, o polinômio tem quantas raízes? Depende. A quantidade de raiz que um polinômio apresenta é sempre igual ao seu grau. Então, se eu tenho um polinômio de grau 2, por exemplo, 2x² mais 3x menos 1, isso aqui é um polinômio de grau 2. Quantas raízes vai ter? Vai ter 2 raízes. Por quê? Porque o grau desse expoente é 2. Professor, se o grau desse polinômio fosse 3, aí ele teria 3 raízes, certo? Então, a quantidade de raízes é de acordo com o grau do polinômio. É isso que vai atribuir. Nenhum polinômio vai ter mais raízes do que o seu grau. O máximo de raízes que ele possui é a quantidade do seu grau, determinado pelo grau dele. Tranquilo? Fica claro isso? Beleza. Bom, agora sabendo que a raiz está associada ao grau do polinômio, e muito embora eu não sei o valor de A, B, C e D, mas eu sei o seguinte, que os termos semelhantes são aqueles que têm a mesma variável e o mesmo expoente. E quando eu somo um polinômio com outro, eu só posso somar termos semelhantes. Então, qual é o grau desse polinômio aqui? É 4. Então, eu só posso somar esse cara com o que for 4 aqui também. Então, independente de qual vai ser o polinômio H, eu sei que o maior grau dele vai ser 4, porque esse cara x² só pode somar com x². Como não tem x² aqui, eu vou repetir ele. Ou seja, esse polinômio H vai ser alguma coisa começando com x². Eu sei que o grau dele vai ser 4. Entendem isso? Porque é uma soma. E para somar polinômios, eu somo os termos semelhantes. Eu não somo o grau deles, eu só somo os termos semelhantes. O grau se mantém. Então, se o maior grau aqui é 4, o maior grau da soma vai ser 4. Então, ele vai ter 6 raízes? Não, está errado. O máximo que ele vai ter são 4 raízes. Beleza? Então, está respondida a questão. Outra aqui, ó, banca e decan. O valor das raízes do polinômio é... Então, veja bem, voltamos na questão raízes. O que é raiz de um polinômio?
É o valor atribuído à variável que faz com que o polinômio seja nulo, seja zero. Tranquilo? Beleza. Então, veja bem, esse polinômio é resultado dessa multiplicação vezes essa. Galera, presta muita atenção nessa dica LAC aqui. Quando você tem um produto A vezes B vezes C igual a zero, quando você tem um produto de 2 ou mais termos e o resultado desse produto é zero, isso para ser verdadeiro, algum desses termos aqui tem que ser zero, algum desses elementos aqui, ó. Ou esse cara é zero, ou esse cara é zero, ou esse cara é zero. Se pelo menos um não for zero, a resposta não será zero, tá? A resposta não vai. Para ser verdadeiro, ou A é zero, ou B é zero, ou C é zero. Então, observe, isso aqui é como se fosse o meu A, isso aqui é como se fosse o meu B, e isso aqui é como se fosse o meu C. Como eles têm que serem zero, pelo menos um deles tem que ser zero. Então, para que isso aqui seja o valor das raízes que vai fazer esse polinômio ser nulo, um desses valores tem que dar zero. Então, eu tenho que x menos 1 é igual a zero, portanto, x é igual a 1. Se x for 1, isso aqui vai dar zero? Vai. 1 menos 1, zero. Aí, zero vezes isso é zero. Outra possibilidade, x menos 2, que é o b, tem que ser zero. Portanto, x igual a 2. Se x for 2 aqui, ó, 2 menos 2 vai dar zero. Ou a terceira possibilidade, x mais 3 igual a zero e x igual a menos 3. Se x for menos 3, também vai dar zero. Menos 3 mais 3 é zero. Aí o resultado dá zero. Portanto, o valor das raízes é 1, 2 e menos 3. 1, 2 e menos 3, resposta letra C. Tranquilo? O que você tem que estar atento aqui é o que faz esse polinômio possuir raízes. Tá? Entender o que é a raiz de um polinômio, que é o valor atribuído à variável que faz com que o polinômio seja nulo. Beleza? Bom, então vamos lá. Mais um exercício aqui, Banca CESP 2018. O que eu tenho? Ó, se k for uma constante real e se x0 igual a 2 for uma raiz de p de x, que é um polinômio, dado por isso aqui, 2x ao cubo mais kx ao quadrado menos 10x menos 8, então o valor de k será igual a. Em outras palavras, o que a Banca CESP está querendo nos dizer é o seguinte. Ele está dizendo que se x for igual a 2, tá? 2 é uma raiz desse polinômio. Ou seja, se eu substituir x por 2, o resultado desse polinômio vai ser zero. Porque ele falou que é a raiz. Então, dizer que algo é raiz do polinômio é, em outras palavras, dizer se você substituir no lugar da variável esse valor, a resposta vai ser zero. Então, o que eu tenho que fazer? Pega-se o polinômio dado, que é esse cara, 2x à terceira mais kx ao quadrado menos 10x menos 8. Vou fazer isso aqui igual a zero e no lugar do x, eu vou colocar 2, p de 2. Ou seja, aonde tem x eu coloco 2. Aí esse polinômio vai ser igual a zero. É simples assim. Então vamos lá. 2 vezes 2 à terceira mais k vezes 2 ao quadrado menos 10 vezes 2 menos 8 igual a zero. Beleza? Vamos fazer agora aqui a multiplicação. 2 à terceira é 8. 2 vezes 2 vezes 2. 8 vezes 2, 16. Mais 2 ao quadrado, 4. Então, eu vou ter aqui 4k. Menos 2 vezes 10, 20. Menos 8. Igual a zero. Agora, o que eu tenho aqui? 4k, vou isolar, porque eu quero achar o valor de k, né? 4k vai ser igual 28, ambos negativos, soma, vai dar 28. 16, então eu vou ter 28 menos 16. Passei o 28 para o outro lado, troco o sinal, negativo vai positivo.
Tá positivo, vai negativo. Então, eu vou ter aqui que K vai ser igual 28 tira 16, 12. Passo 4 dividindo, 12 dividido por 4, K igual a 3, resposta letra D. Então, olha só que simples, né, galera? Pega-se o polinômio. O segredo aqui está em você entender o que quer dizer a palavra raiz. Quando ele falou que x0 igual a 2 é uma raiz, ele está te dizendo, olha, camarada, se você pegar o 2 e substituir no lugar da variável, a resposta vai ser 0. Foi o que nós fizemos. Pegamos o polinômio, no lugar da variável eu coloquei o 2 e fiz as operações algébricas de acordo com o que está proposto. Multipliquei, somei, passei para o outro lado, dividi, encontrei o valor de K. Portanto, K igual a 3. Tranquilo, gente? Chamo a atenção de vocês para esta linguagem, raiz. O que quer dizer raiz? Quer dizer que ao substituir a variável por esse valor, o polinômio vai ser igual a 0. Beleza? E assim, galera, chegamos ao final da nossa aula. Foi um prazer muito grande estar com vocês. Peço que Deus abençoe, continue firme e forte. Marcamos nosso próximo encontro com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no seu coração. Até a próxima. Tchau, galera.